Beleza, galera, chegamos aqui na questão número 8 agora, que foi a oitava questão dessas 9 questões de matemática da prova da Universidade Federal do Paraná de 2025, que tinha esse título ali que está na tela para vocês. Ó. Sabendo que o seno de x é igual a 3 quintos, assinale a alternativa que corresponde ao valor de cosseno de 2x. Beleza? Qual que é o tópico, qual que é o conteúdo dessa questão? Identidade trigonométrica, beleza? São aquelas fórmulas de cosseno, seno, relação entre eles. Tem as fórmulas das somas de valores de ângulo e a relação disso com valores de seno e cosseno. E nesse caso aqui nós temos a ideia, tem também as fórmulas do ângulo duplo e tudo mais. Mas como eu gosto de trazer sempre nas questões, não aquela coisa assim que você vê às vezes em questões assim, só aquela fórmula ali jogada. Eu gosto de voltar na origem, da onde que vem, que conhecimentos que são necessários para que nós executemos com sucesso uma questão dessa daqui. Além da manipulação algébrica, que é fundamental para tudo, que vai fazer vestibular, e fórmulas eu teria que necessariamente saber como base para fazer isso aqui, não aquelas fórmulas que já estão todas mastigadas, senão a gente vai ter que virar uma máquina de decorar fórmulas, já tem tantas outras disciplinas, não vale a pena a gente ficar decorando fórmulas específicas. Se a pessoa chegou nisso aqui já sabe a fórmula do ângulo duplo direto, vai ganhar alguns passos a mais ali, mas também vai ter que ter uma cabeça com um HD bem espaçoso. Então, antes de mais nada, eu vou colocar aqui o que nós desejamos descobrir, que é, na verdade, cosseno de 2x. Isso aqui é a nossa resposta, beleza? Eu sempre coloco assim, como costume, para a gente não se perder. Você que está chegando meio desavisado assim, nesse conteúdo, note que nós estamos trabalhando com seno e valores de ângulos, então nós estamos falando sobre dois universos aqui. Os valores de ângulos são aqueles valores que a gente pode, por exemplo, nos referir a eles em graus: 10 graus, 20 graus, 30, 90 graus, ângulo reto, 180 graus, ângulo raso. Esses são valores de ângulos, que são referentes a essa variável x. O seno do ângulo de valor x é 3 quintos. E seno e cosseno são universos numéricos diferentes, são números de 0 até 1, que indicam a projeção angular desses ângulos, vamos dizer assim, ou melhor, desses ângulos não, das retas que esses ângulos projetam ao tocarem o nosso círculo trigonométrico. Então vai lá numa aula de círculo trigonométrico que você vai lembrar, se você não tem isso muito fresco na cabeça, de onde saem os valores de cosseno e seno dos ângulos. Beleza? Então nós estamos falando sobre valores de seno e cosseno e valores de ângulos. Então aqui está dizendo assim, o seno desse ângulo aqui vale isso. Qual é que é o valor do cosseno do dobro do valor desse ângulo? Como se fosse assim. Imagine que o x aqui fosse, por exemplo, não é isso, mas imagine que ele fosse 30 graus. Então está dizendo assim, o seno de 30 graus é 3 quintos. Qual que é o cosseno de 2 vezes 30? Quer dizer, qual que é o cosseno de 60 graus? E aí nós precisamos descobrir isso aí. Não é uma multiplicação direta, não basta você multiplicar 2 por 3 quintos ou fazer uma coisa simples assim, que não vai ter resultado certo. Você precisa das relações trigonométricas. Você precisa das fórmulas de identidade trigonométrica. Bom, quais são elas? A primeira, a fundamental, que é a fórmula fundamental da identidade trigonométrica, é aquela que diz o seguinte: o seno ao quadrado de um ângulo x, ou o seno de um ângulo x ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, vai ser sempre igual a 1. Isso aqui é importantíssimo, É a identidade fundamental, que relaciona o valor do seno de um ângulo com o valor de cosseno de um ângulo. Beleza. Só com isso aqui eu consigo resolver isso aqui? Não dá, galera. Se você tentar, você vai ver que não tem como. Porque nesse caso aqui nós estamos trabalhando apenas com o valor de um ângulo desconhecido. Apenas de um ângulo, um valor de um ângulo. Mas e quando nós temos esse valor alterado, no caso aqui dobrado, aí muda tudo. Aí essa relação não tem como ser usada nesse caso. O que nós precisamos saber? Nós precisamos saber as fórmulas da soma dos senos e cossenos, que essas sim relacionam dois valores distintos de ângulos. Então nós sabemos por essas fórmulas, e elas são bem famosinhas, que o seno de um valor de um ângulo A mais o valor de um ângulo B pode ser dada pela expressão seno de A vezes cosseno de B mais cosseno de A vezes seno de B. É uma salada, mas fazer o quê? E quando nós temos a subtração desses valores, um valor do ângulo A menos o valor do ângulo B,
nós vamos ter a mesma coisa aqui, ó, seno de A vezes cosseno de B, só que aí nós vamos subtrair cosseno de A vezes o seno de B. Beleza? Beleza. Para seno, para a relação de seno da soma ou subtração, soma ou diferença entre dois valores de ângulo, nós temos essas fórmulas. E para cosseno? Para cosseno da soma de dois valores de ângulos e da diferença entre dois valores angulares. A primeira delas vai ser o cosseno de A vezes o cosseno de B. Aqui é ao contrário, né? Se é soma, aqui é subtração. Aqui embaixo é a mesma coisa. Cosseno de A vezes cosseno de B. Se aqui é subtração, aqui é soma. Vezes seno de A vezes seno de B. E embaixo a mesma coisa. Seno de A vezes seno de B. Beleza. Com essas relações aqui eu consigo encontrar a resposta dessa questão? Sim, consegue, tranquilamente, porque aqui nós temos a relação entre dois valores. Ah, beleza, professor, mas são dois valores distintos. O que isso tem a ver com o cosseno de 2x? Ora, 2x não é a mesma coisa que x mais x? Né? Um número mais o outro é ele duas vezes. Então, e daí que aqui na fórmula são soma de dois valores distintos? Né? Que na verdade nós vamos usar essa daqui, né? A soma de dois valores de ângulos. Cosseno da soma de dois valores angulares. E daí que é A mais B? Se eu considerar que o A da minha fórmula aqui vai ser o x e o B também vai ser o x, eu tenho 2x, cosseno de 2x. Vou usar essa fórmula daqui, beleza? Então, vou dar um sumiço nas outras aqui. Vou deixar só o que nos importa. Essas aqui. Tranquilo. E agora? E agora nós vamos ter que arrumar, fazer a manipulação algébrica e substituir, quando nós tivermos a situação de seno de x, por 3/5. Essa informação dada no enunciado. Nós sabemos que seno do ângulo x é igual a 3/5. Beleza. Por onde começamos? Vamos começar por essa daqui e deixar ela mais bonitinha. Substituindo aqui A e B, cosseno de A e B, por cosseno de x, cosseno de x, seno de x e seno de x. Afinal, nós estamos relacionando dois valores de ângulos, mas que na verdade eles são iguais, beleza? Então, vamos colocar assim, cosseno de 2x, que é x mais x, vai ser cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno de x ao quadrado. Né? Não é cosseno de x ao quadrado, é cosseno do ângulo x ao quadrado. Menos seno de x vezes seno de x é seno do ângulo x ao quadrado, beleza? Eu faço questão de colocar o quadrado aqui em cima do cosseno e em cima do seno, para a gente ter a certeza e não confundir em trazer esse quadrado aqui para o valor do ângulo x. Tá? Nós estamos elevando ao quadrado o valor do cosseno, cuidado. Hein? E aqui nós estamos elevando ao quadrado o valor do seno. Tá? O ângulo aqui é um valor x, beleza? Então essa fórmula aqui da soma de ângulos, cosseno da soma de ângulos, já está pronto aqui para receber valores. E agora nós podemos, ó, se você percebeu lá em cima, você tem seno ao quadrado do ângulo x, cosseno ao quadrado do ângulo x. Nós podemos substituir, nós podemos manipular aquela primeira fórmula lá, de forma a isolar esse cosseno de x, cosseno ao quadrado de x. Né? Então a gente pode deixar como cosseno do ângulo x ao quadrado igual a 1 menos seno do ângulo x ao quadrado. Só isolei esse pedaço aqui e joguei todo mundo lá para a direita. Por que eu fiz isso? Porque ó, cosseno do ângulo x ao quadrado é igual a tudo isso aqui. Aqui eu tenho cosseno do ângulo x ao quadrado. Então eu vou pegar essa fórmula aqui, que é a fórmula que nos vai dar a resposta, e vou apenas substituir. Então veja, cosseno de 2x vai ser igual a cosseno do ângulo x ao quadrado. O que é cosseno do ângulo x ao quadrado? É tudo isso aqui. É 1 menos seno do ângulo x ao quadrado, menos o que está aqui na fórmula ainda, né? Menos seno do ângulo x ao quadrado. Daí a galera vê aqui que tem menos seno ao quadrado, menos seno ao quadrado, pega, vai no desespero e corta. Ah, é 1, acabou. Calma, né, galera? Você tem, por exemplo, lá, menos 1, você vai ter menos 2, né? Então, não é, sai cortando. Cosseno de 2x vai ser igual a 1 menos seno do ângulo x ao quadrado. Quanto que é o seno desse ângulo x? É 3/5. Então é isso aqui ao quadrado. 3/5 ao quadrado. Elevei ao quadrado o valor do seno do ângulo x. Beleza? Menos a mesma coisa.
menos o valor desse seno desse ângulo ao quadrado. E agora é só marcar, né? O cosseno de 2x vai ser igual a 1 menos 3 quintos ao quadrado é 9,25avos, né? Menos 9,25avos. O cosseno de 2x vai ser... A gente pode já tirar o mínimo múltiplo comum aqui, que é 25. Né? Lembrando que para você fazer aquela regrinha da distribuição assim, de divisão e multiplicação, você imagina que tem um denominador 1 aqui nesse 1, vai dividir e multiplicar. Então, 25 menos 9 menos 9. Beleza? Portanto, cosseno de 2x é igual a 25 menos 9 é igual a 7 por 25. Pronto, tá aí a resposta. O cosseno de 2x é igual a 7,25avos. Cadê os 7,25avos? Está aqui. Letra C, gabarito. Letra C, 7,25avos. Beleza? Essa foi a questão 8. E a próxima é a última questão dessa prova de matemática. A última questão de matemática dessa prova, questão 9. Então, até a próxima.